Bom, meus queridos, aqui nós vamos aprender a fazer a conversão de uma fórmula centesimal para uma fórmula mínima. Eu coloquei aqui os passos. Primeiro, você tem que encontrar o que é o N? A gente viu no módulo passado. Número de mol. Vamos lembrar como é calcular o número de mol? O número de mol é igual à massa da substância dividido pela sua massa molar, certo? Dividir pelo menor valor que você encontrou do número de mol. João Vitor, por que você divide pelo menor valor? Porque você não quer encontrar o mínimo, a proporção mínima. Então você encontrou ali o número de átomos, o número de mols de cada um. Se você divide pelo menor número de mols que você encontrou, você vai achar a menor proporção entre eles. Por isso a gente divide pelo menor. E aí você acha nessa divisão o número inteiro mais próximo. Vamos fazer uma prática que eu acho que vai entender melhor. Então a gente tem esse composto que tem essa fórmula centesimal. E aí a gente tem massa molar do carbono, 12 gramas por mol. Do hidrogênio, 1 grama por mol. Do nitrogênio, 14 gramas por mol. E do oxigênio, 16 gramas por mol. Então, o primeiro passo é encontrar o número de mol de cada elemento. Então, vamos lá? Vamos calcular o número de mols de carbono. Aí você vira e fala assim, João Vitor, não tem a massa de carbono. Então, mas já tem a porcentagem. Se o exercício tivesse falado, olha, tem tanto de massa de carbono, tem alguns exercícios que falam, olha, decompôs uma substância e achou tanto de carbono, tanto de hidrogênio, tanto... Aí você pode colocar a massa que ele deu. Aí você vira e fala assim, mas aquele não deu massa. Deu sim. A gente faz uma consideração. Porcentagem. A gente vai considerar que essa amostra tem 100 gramas. Você fala, ué, João Vitor, por que 100 gramas? Porque você concorda comigo que se ele tem uma porcentagem em massa de 65,45% de carbono, numa amostra de 100 gramas, 65,45% corresponde a carbono. Então é um artifício que a gente faz. Então aqui a gente vai considere uma amostra de 100 gramas. Então considerando uma amostra de 100 gramas, porque todas as amostras que você pegar, independente da quantidade em massa, a proporção vai ser a mesma. Então, não, João Vitor, eu queria pegar tipo uma amostra de 2 gramas. Aí é mais difícil, por quê? 2 gramas equivale a 100%. Quanto que é 65,45% de 2 gramas? Beleza, aí você achou a massa de carbono. Aí você tem que fazer tudo isso. Quando você faz para 100 gramas, a própria porcentagem já indica a massa. Então isso facilita. Então olha aqui, ó. Número de mols de carbono vai ser massa do carbono dividido pela massa molar. Então a massa do carbono numa amostra de 100 vai ser 65,45 gramas. Dividido pela sua massa molar, que é 12, certo? Quando você fizer essa conta, você vai achar aproximadamente 5,45 mol de carbono. Vamos fazer para o hidrogênio. O número de mol de hidrogênio vai ser igual à massa dele, numa amostra de 100 seria 7,27. Dividido por massa molar dele, que é 1. Isso aqui é a divisão mais difícil de fazer, né? 7,27. Beleza. Vou fazer aqui, ó, do oxigênio. Não segui, vou fazer aqui do nitrogênio. Não segui a ordem. Vamos lá, do nitrogênio. Para uma amostra de 100, teria 12,73. Dividido pela sua massa, que vai dar 14. Quando você fizer isso aqui, dá aproximadamente 0,91. Eu geralmente pego 2 números depois da vírgula, tá? E para o oxigênio, nós vamos pegar 14,55 dividido pela sua massa molar, vai dar também aproximadamente 0,91. Então a gente calculou o número de mols de cada elemento químico presente ali. Como eu quero achar a menor proporção, eu quero chegar na fórmula mínima, eu vou dividir todos eles pelo menor valor. De todos eles, o menor valor que eu encontrei foi o quê? 0,91. Então eu vou trocar aqui o giz para ficar mais didático. Então olha aqui, ó. Eu vou dividir todos pelo menor valor, ó. Então, todos eles eu vou dividir pelo menor valor. João Vitor, por que eu divido pelo menor valor? Para encontrar a menor proporção, tudo bem? Então, ó. Esse aqui é bem tranquilo. Vai dar o quê? 1. Esse aqui vai dar 1. Quando você pegar e fizer essa divisão, você vai achar aproximadamente 6. Vai dar 5,98, muito próximo de 6. Por quê? Depois que você divide pelo menor valor, você tem que achar o número inteiro, o menor número inteiro. E 5,98 é muito próximo de 6, certo? E aqui, ó, quando você pegar 7,27 e dividir por 0,91, vai dar 7,9, ou seja, muito próximo de 8. Então, a fórmula mínima desse composto vai ser o quê? C6H8NO.
Essa daqui é a fórmula mínima. Então, de novo, o que você vai fazer quando você está numa fórmula centesimal aqui para a fórmula mínima? Pega a porcentagem, divide pelas massas molares. João Vitor, por que a gente pega a porcentagem? Porque você considera que é uma amostra de 100. João Vitor, ele não deu a porcentagem, ele deu tipo massa. Ele falou assim, que uma molécula lá, quando decompôs, formou 2 gramas de carbono, 1 grama de hidrogênio, 5 de nitrogênio e 6 de oxigênio. Então você vai pegar essas massas que ele te deu, vai dividir pelas massas molares e vai achar o número de mol. Depois que você achou o número de mols, você vai dividir pelo menor valor. Por que você vai dividir pelo menor valor? Para achar a menor proporção. E aí você vai achar o número inteiro. Uma dica importante. Tem algumas vezes, quando você vai dividir pelo menor valor, e aí você, por exemplo, aqui, você pode fazer na calculadora, vai dar tipo 5 pontos alguma coisa, 5,98. Muito próximo de 6. Só que tem alguns que podem dar, por exemplo, 5,5. Cuidado. Se deu 0,5, nossa senhora, você não pode, é 6. Não, 5 é metade. Então, cuidado, o que você vai fazer? Suponhamos que aqui nesse caso tinha ficado 5,5. Aí você fala, João Vitor, isso aí não é número inteiro. Mas aí você achou uma proporção. Então, por exemplo, 5,5, 8, 1 e 1. Basta você transformar tudo para número inteiro e multiplicar por 2. Então, 5,5 vezes 2 daria 11, 16, 2 e 2. Então, quando você fizer essa divisão e achar um número que tenha tipo 0,5, cuidado, não arredonde. Deixe ele assim e depois você multiplica por 2 para achar o número inteiro. Porque se você arredondar, você vai errar o exercício. Cuidado com isso aí, que de vez em quando pega os meninos em algumas questões de vestibular, belezinha? Então, resumindo, quando eu tenho então uma fórmula centesimal, eu quero ir para a fórmula mínima, basta eu pegar o número de mols de cada elemento, dividir pelo menor valor que eu encontrei e achar o número inteiro. Então, o que a gente viu? Que para a gente sair de uma fórmula centesimal, eu precisava do quê? Das massas molares dos elementos. Agora, eu quero sair daqui e ir para uma fórmula molecular. Lembra que eu falei para vocês o que a gente precisou lá na história? Precisou do quê? Da massa da substância, da massa molar da substância. Vamos fazer um exemplo? Saca só no próximo vídeo.